Bom dia! Estamos aqui para mais uma live na mesa com o Pai. Que alegria poder iniciar esse dia aqui com vocês. E de uma maneira especial, Deus me presenteia hoje com mais um ano de vida. E eu quis estar com vocês com muita gratidão no coração. Porque até aqui, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. E muita gratidão no meu coração, muita gratidão por essa mesa que Ele tem colocado para nós a cada quinta-feira, onde Ele tem ministrado aos nossos corações, Ele tem falado, revelado seu amor para nós. Que alegria! Bom dia a cada um de vocês que já estão aí entrando. Aleluia, amém, Neuza. Um dia abençoado pelo nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Amados, tem um versículo que diz em Salmos, que eu gosto muito desse versículo. Ensina-me a contar os meus dias para que eu alcance um coração sábio. E essa é minha oração já há muitos anos. Obrigada, Flavinha. Obrigada, querida. Bom dia a todos vocês. E esse versículo tem sido a minha oração, porque o meu clamor é: Pai, me ensina a contar a cada dia, hoje, esse dia de hoje, para que o meu coração se torne sábio da maneira que o Senhor deseja. E hoje de manhã eu já pude ter um tempo assim. Ontem à noite eu encerrei meu dia agradecendo a Deus antes de dormir pelo ano que estava concluindo. E hoje cedo eu já fui assim com o joelho para o chão para consagrar ao Senhor esse novo ano. E para que Ele cumpra em mim tão somente a vontade dEle. A nossa alegria, o nosso prazer, o nosso alimento é fazer a vontade do Pai, né? Assim como Jesus falou. E é isso que traz para as nossas vidas a plena satisfação, a plena realização, é estar no centro da vontade do nosso Pai. Longe dele, longe desse lugar, não há satisfação, não há realização, há cansaço, há muito fazer, mas o pouco retorno. Mas na presença do Senhor nós podemos viver as delícias que Ele tem para nós. Então é muita alegria estar aqui com vocês. Obrigada, Flávia, Vânia, minhas primas queridas que estão aí me parabenizando. Muito obrigada a todos vocês que estão aqui comigo. Tem uns que estão aqui toda quinta, né? Muito obrigada. Que o Senhor nos abençoe, a todos nós. Eu quero orar com você para nós iniciarmos aqui. Hoje nós vamos estar meditando sobre o Evangelho de Lucas. É o terceiro evangelho, né? Nós já vimos aí do Novo Testamento Mateus, Marcos e hoje é sobre Lucas. Que livro poderoso, que riqueza que tem nesse evangelho de Lucas. Então vamos orar e nós vamos dar início. Obrigada, Neuza. Muito obrigada. Pai querido, nós estamos aqui na Tua presença. Queremos colocar as nossas vidas agora, ó Pai, diante do Teu altar. E o nosso clamor, ó Pai, é que o Senhor abra os nossos olhos para que possamos contemplar a Tua face. Abra os nossos ouvidos, ó Pai, para que possamos ouvir a Tua doce voz, nos dando direção, falando aos nossos corações. Ó Deus eterno, toma conta dos nossos pensamentos. Que fique no nosso pensamento somente o que é bom, perfeito, agradável. Se houver alguma virtude, algum louvor, seja isso que ocupe o nosso pensamento. Guarda o nosso coração, porque nós sabemos que de lá, ó Pai, é que procede fonte da vida. Guarda as nossas vidas, ó Pai, que nossa vida esteja totalmente no seu prumo, alinhada com os céus. Nós queremos viver, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Mas para isso nós precisamos, ó Pai, estar Te entronizando. Que o Senhor ocupe o centro do nosso coração. Oh Deus, esse trono é Teu. Que o Senhor fique à vontade em nós. Fala conosco nessa manhã, Pai. Fala com cada um que está aqui. Com cada mulher, com cada família aqui representada.
Deus, eu declaro que a tua bênção vai estar alcançando cada casa que está aqui. O teu amor vai estar inundando cada casa. Eu quero declarar, ó Pai, tempo de salvação, tempo de cura, tempo de renovo. Pai, tempo de restituição. Na tua presença nós sabemos, ó Pai, que aquilo que é impossível aos nossos olhos é possível para o Senhor. Na tua presença nós podemos viver, ó Pai, o sobrenatural. E nós te clamamos que o Senhor fale conosco agora. Nós queremos ouvir a tua voz. No nome de Jesus. Amém. Amém, aleluia. Eu quero você participando comigo hoje na live. Aquilo que o Senhor falar no seu coração, você digite aí. Se você concorda, você vai falar amém. Acione esse coraçãozinho dizendo amém, né? Eu creio. Tá bom? Então vamos juntos aí hoje dar uma mergulhada nesse livro tão precioso no Evangelho de Lucas. E quem foi Lucas? Lucas, então, foi o escritor do Evangelho de Lucas e também ele foi o escritor do livro Atos dos Apóstolos. Esses dois livros que Lucas escreveu, ele ocupa quase 1/3 do Novo Testamento. Então Lucas escreveu coisas muito preciosas, muito pontuais, que tem grande ênfase aqui no Novo Testamento. Quase 1/3 é Lucas que escreveu. Lucas, ele não foi um dos 12 discípulos lá do início que andaram com Jesus. Lucas, ele é um cristão gentio. Obrigada, Ana linda. A Ana fez aniversário ontem, hoje sou eu. A gente anda assim, ó, juntinho, né, Ana? Lucas, ele era um cristão gentio. E nós vamos ver uma diferença aí de Lucas com Mateus e Marcos, porque Mateus, ele apresentou Cristo como um rei para os judeus. Marcos, ele já apresentou Cristo como um servo de Deus. Marcos apresentou para os romanos, Mateus apresentou para os judeus e Lucas, ele vem apresentar Cristo para os gregos. E ele vem apresentar não como um rei, não como um servo, mas ele vem apresentar Cristo como homem perfeito. Ele vem apresentar a perfeita varonilidade estava em Cristo. Nós vamos ver que o livro de Lucas, ele difere dos outros de Mateus e Marcos, apesar de ter histórias repetidas. Tem histórias aqui que são novas, são únicas de Lucas, mas ele coloca essas verdades de uma maneira diferenciada de Mateus e Marcos. O Lucas, obrigado, Mita, obrigada, viu? Obrigada, Thaís, obrigada, Marina, que eu vi aí também me parabenizando, obrigada. Nós vamos ver que Lucas, ele difere deles também, porque Lucas era um homem mais culto. Obrigada, Simone, que linda você aqui. Ele era um homem mais estudado. Lucas, ele era médico e a sua formatura, né, toda a instrução que ele recebeu foi na Grécia. Ele teve muita instrução, então nós vamos ver que Lucas, ele difere dos outros discípulos que escreveram aqui o Novo Testamento, os Evangelhos. Nós vamos ver uma diferença aí de Mateus, Marcos para Lucas. Lucas, ele vai trazer detalhes aqui, porque ele, como médico, ele coloca algumas situações numa visão médica, numa visão mais detalhada que os outros puderam colocar, pelo entendimento, pelo que ele conhecia. Lucas também era conhecido como médico amado. E quem chamava Lucas assim de médico amado era o apóstolo Paulo. Nós vemos isso lá em Colossenses 4,16, ele chama Lucas de médico amado. Paulo também, ele vem falar para nós que Lucas foi, além de companheiro de viagem,
de amigo fiel. Ele ficou com Paulo até o último momento da vida dele. No final da vida de Paulo, só ficou Lucas com ele. Obrigada, Elizabeth. Então, nós vamos ver Lucas aqui, um companheiro, parceiro de Paulo, fiel companheiro, fiel amigo, aquele médico amado. E ele era chamado de médico amado porque, além do conhecimento dele, ele tinha um amor muito especial pelas pessoas. Ele manifestava esse amor de uma maneira singular. Obrigada, pastora, amiga querida, pastora Regina, mulher que eu amo, que Deus colocou na minha vida, na minha história. Obrigada. E Lucas, amados, ele também, nós vamos ver que ele se destaca porque o evangelho dele vai dar uma ênfase, um destaque aos marginalizados, aqueles que eram improváveis, aos pobres. Lucas, ele tem uma ênfase diferente que nós vamos ver aqui quando nós vamos percorrer aqui, né, no livro de Lucas. Lucas é o único que fala que contou a parábola, né, dos samaritanos, nos ensinando esse cuidado, esse amor, né, que nós devemos ter por aqueles que estão perdidos, por aqueles que estão feridos, por aqueles que estão abandonados. Ele dá uma ênfase aí aos pobres, às mulheres. No livro de Lucas nós vamos ver aí como que ele dá essa conotação para as mulheres. Nós vamos ver que aqui em Lucas é o único evangelho que ele vai falar do samaritano, que eu já falei com vocês, do publicano, do filho pródigo, do Zaqueu e do ladrão na cruz. Ele menciona a compaixão de Jesus pela viúva de Naim e a sua profunda misericórdia pela mulher pecadora. Esse é o Deus que Lucas vem trazer para nós. Esse Deus cheio de amor, esse Deus cheio de compaixão, esse Deus que não faz acepção de pessoas, esse Deus que tem os braços abertos para acolher todos aqueles que são desprezados, abandonados, aqueles que não têm possibilidade diante dos olhos humanos. A esses Deus acolhe e muda a história. É um livro muito lindo. E aí no capítulo 1, nós vamos ver que ele já começa falando aqui do nascimento de João Batista. E ele dá algumas ênfases aqui que só tem também nesse livro. João Batista, ele nasceu de uma mulher que era estéril, não tinha possibilidade dessa mulher gerar. Além dela ser estéril, era uma mulher de idade muito avançada. Mas aqui quando o anjo vem visitar Isabel e falar com ela, é tão lindo que ele diz que para Deus não há impossíveis. Quando o Senhor, o Espírito Santo, visitou Maria, nesse mesmo capítulo, falando que ela ia ficar grávida, de uma maneira sobrenatural. Aos nossos olhos humanos seria algo impossível. A Maria era virgem, ela estava noiva e Deus vem com essa promessa de que ela ia gerar o Salvador. E a Maria de imediato ela fala, mas como, né? Eu sou virgem, eu tô noiva, ainda não tive relação. E aí o anjo fala assim, você será tomada pelo Espírito Santo, o poder do Altíssimo virá sobre você, te envolvendo. E esse filho que há de nascer será chamado Filho de Deus. E aí o anjo já fala, olha, Isabel, a sua parenta, aquela que não podia engravidar, ela também está grávida. Por quê? Para Deus não há impossível. Essa frase, para Deus não há impossível, é a mesma que o anjo liberou para Sara, quando avisou para Sara que ela ia ficar grávida. Uma mulher também de idade avançada, já tinha perdido, né, parado com o costume das mulheres, uma mulher que não ovulava mais, e Deus trouxe essa palavra para Sara, para Deus não há impossível.
Meus queridos, o que você tem vivido hoje que diante dos seus olhos parece ser impossível? Parece que não tem solução. Os anos vão passando e a história continua a mesma. Você não vê mudança e você olha para a situação ou para a pessoa e você fala, nossa, isso aí não tem jeito, é impossível. Eu quero te lembrar hoje que essa mesma palavra que o Senhor liberou para Sara, que o Senhor liberou para Maria, liberou ali para a condição de Isabel, é a palavra que Ele tem para você hoje. Para Deus não há impossível. O nosso Deus é o Deus de milagre. Amados, você imagina o que aconteceu com Maria? O Espírito Santo veio sobre ela. Nós sabemos que para haver uma gestação, uma concepção, precisa de um esperma e de um óvulo. O esperma que traz toda a informação para o óvulo. Ali não teve esse contato com Maria. Toda a informação que ela recebeu foi celeste, foi do Deus Todo-Poderoso e dela nasceu o Salvador. Hoje não tem como nós gerarmos um Salvador. Não tem como nós gerarmos, Cristo já veio. Mas eu quero te falar que hoje você carrega a marca de Jesus Cristo. Hoje você carrega a presença do Senhor na sua vida. Por onde você vai, você está carregando, você não está indo só. A presença do Senhor que escolheu habitar em você, Ele vai com você em todo lugar. Por isso que onde você pisa, você pode declarar a paz através do seu pisar. Onde você abre a boca, você pode crer que a situação vai ser mudada, porque não é no seu falar, mas é daquilo que você carrega, que sai através de você e muda a situação. O nosso Deus é o mesmo e Ele quer te lembrar hoje que para Ele não há impossível. Essa situação que muitas vezes você fica desanimado, fica angustiado, entristece o seu coração. A palavra do Senhor para você hoje, filha, para mim não há impossível. Eu sou o mesmo Deus que estive com Maria, eu sou o mesmo Deus que estive com Isabel, que estive com Sara. Eu sou o seu Deus e o Senhor é poderoso para fazer o extraordinário, o sobrenatural nas nossas vidas e na situação que nós estamos vivendo. Amém? Você crê que Deus pode fazer o impossível pela sua vida? Você crê? Me fala aí, você crê? Você tem essa fé? Maria, só aconteceu tudo com ela porque ela falou assim, Senhor, que se cumpra a mim a sua vontade. Maria creu naquela palavra, recebeu e ela disse que se cumpra em mim aquilo que o Senhor quer. Quando nós falamos isso com Deus, Pai, eu creio na sua promessa, que se cumpra em mim a sua vontade, nós vamos ver. Amém, Selma, amém, Vânia. A palavra de Deus fala que se você crer, você verá a glória de Deus. Mas o princípio é crer. Aquilo que está nas mãos de Deus, aquilo que Ele já liberou sobre sua vida como promessa, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Mas vai acontecer quando Ele encontrar em você um terreno fértil que crê que Ele pode fazer. Aí você verá o poder de Deus operando na sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Aqui vamos prosseguindo aqui, senão nós não vamos conseguir. Aqui também no livro de Lucas, é o único que dá detalhes do nascimento de Jesus, da visita dos pastores, é o único que relata esses detalhes. E nós vemos aqui no capítulo 2 que Jesus nasceu. Jesus, ele havia sido prometido, a profecia foi liberada há séculos e séculos atrás. Mas ele só veio nascer aqui nesse momento, aqui quando nós lemos aqui no Novo Testamento o cumprimento da promessa. O que eu quero te lembrar com isso? Tem uma promessa poderosa de Deus para a sua vida. Nessa área que você olha e você vê tanta dificuldade,
o Senhor tem uma promessa de socorro para você, Ele tem uma promessa de vitória, Ele tem uma promessa de saúde, de cura, Ele tem uma promessa de prosperidade, Ele tem uma promessa de paz, de alegria, de amor, Ele tem uma promessa de salvação sobre a sua casa, uma promessa de virada na sua vida. A promessa do Senhor já foi liberada, Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Amados, essa profecia do nascimento de Jesus havia sido liberada já pelo Senhor, há séculos atrás. Mas no momento propício, no lugar propício, houve o cumprimento da promessa. O que nós podemos pegar com isso aqui? A promessa é minha, a promessa é sua. Mas muitas vezes o Senhor nos leva para a sala de espera. E nesse lugar de espera é o lugar que o Senhor vai trabalhando no nosso coração. Ele vai forjando o caráter dele em nós, para que nós estejamos totalmente preparadas para receber o que Deus tem de maravilhoso para nos entregar. Se nós não estivermos preparadas para receber a promessa, essa promessa não vai ter valor, ela não vai cumprir o propósito. Aqui a promessa do nascimento de Jesus chegou no tempo propício, que o Senhor ia trazer toda a revelação que Ele prometeu para o mundo. E Jesus veio e cumpriu a promessa do nosso Pai. Ele veio como Redentor, como Salvador, como aquele que trouxe salvação para toda a humanidade. E nós vamos ver que aqui em Lucas deixa claro que Jesus ele veio para todos. Não é só para uma classe, não é para outra, não é para um tipo de pessoa, mas ele veio para todos. Todos aqueles que recebem, que dizem sim para o Senhor, ele torna o Salvador, o Senhor das suas vidas. E tudo que está nele começa a se cumprir em nós. Amém? Aleluia! Vamos aí passando. No capítulo 3, nós vamos ver que aqui nesse livro também é o único que fala que Jesus ele batizou junto com o povo. Aqui fala que que Jesus ele foi batizado que todo o povo tinha sido batizado e Jesus foi batizado nesse mesmo momento. E é o único livro também que fala que quando Jesus, após ele ser batizado, ele estava cheio do Espírito Santo. E depois dele cheio do Espírito Santo, o próprio Espírito o conduziu para o deserto para ele ser provado, no capítulo 4. Qual que é o segredo para nós não sermos cair diante das tentações que vêm sobre nós? É estarmos cheios do Espírito Santo. Jesus ali estava cheio da presença do Senhor. E por mais que o inimigo tentasse, mais uma vez nós vemos aqui que o inimigo já foi derrotado. Ele está derrotado. Lá quando ele foi tentar Adão e Eva, ele encontrou um espaço e eles pecaram. Mas aqui Jesus estava cheio do Espírito Santo. Ele era homem, ele era Deus, mas ele também era homem. E o que diferencia aqui, para ele não ter caído em tentação, é que ele estava pleno, cheio da presença do Senhor. Como que nós somos cheios do Espírito Santo de Deus? Tendo tempo diário de oração, tempo de leitura da palavra, e assim nós somos cheios dessa presença que nos imune de cairmos em tentação. É a presença do Espírito que nos blinda. E nós sabemos que a palavra de Deus nos diz que o inimigo não pode nos tocar, porque nós estamos blindados com o sangue do Cordeiro. Aleluia! Prosseguindo aqui com vocês, porque tem muita coisa que eu ainda quero compartilhar. No capítulo 5, fala de uma pesca maravilhosa. E essa pesca aqui, quando Jesus, antes disso, vai falar, é o único livro também que fala a idade que Jesus iniciou seu ministério. Foi por cerca de 30 anos, é o único evangelho que nos relata isso.
E aqui no capítulo 5 vai falar da pesca maravilhosa. E aqui diz que eles já estavam lavando, os discípulos já estavam lavando a rede, porque passaram a noite toda pescando e nada conseguiram. Aí Jesus chega ali e ele diz assim: vai para o mar e lança a rede. E o que Pedro fala? Senhor, Simão Pedro, Senhor, nós passamos a noite toda pescando, mas sobre a tua palavra, porque é o Senhor que está falando, eu vou lançar as redes. E o que aconteceu? Eles lançaram as redes e foram tantos peixes que começaram a romper. Eles chamaram pessoas para repartir aqueles peixes. Quando quando Pedro reconhece o que Jesus fez, aqui no versículo 8 fala que Pedro prostrou aos pés de Jesus e ele falou assim: Senhor, afasta de mim, porque eu sou pecador. Nós vemos esse afasta de mim porque eu sou pecador. Lá em Gênesis, quando Adão e Eva pecaram, quando Deus foi visitá-los na viração do dia, o que eles fizeram? Eles esconderam, porque eles tinham consciência que eles tinham pecado. O pecado nos afasta de Deus, mas o seu arrependimento te aproxima de Deus. Todos nós pecamos, mas a todos nós está disponível o arrepender, o reconhecer o pecado e arrepender. E aí a nossa conexão com o nosso Pai, ela é restaurada. Quando Pedro aqui, ele reconheceu que ele era pecador. E o Senhor falou para ele: não tenha medo, você foi perdoado. Eu vou fazer de você agora pescador de gente. Esse é o nosso Deus, que Ele vem, Ele nos redime, Ele nos dá uma nova oportunidade, Ele não nos abandona em tempo nenhum. No capítulo 7, versículo 7, nós vemos ali quando o centurião pediu para Jesus ir curar o filho dele. Colocou que ele estava enfermo, o filho não, o servo. E o centurião falou assim: Senhor, envia uma palavra. Eu creio na tua palavra. Envia só uma palavra e meu servo será curado. Nós vimos ali, no capítulo 5, que Jesus enviou uma palavra para Pedro: volta lá e pesca, porque vai acontecer. Pedro tomou a palavra e falou assim: olha, sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Aqui o centurião falou: Senhor, envia só uma palavra, não precisa de ir lá. E eu creio que através da sua palavra o meu servo será curado. Amados, há poder na palavra do Senhor. A palavra do Senhor está disponível para nós. Ela está liberada para nós. Cada vez que nós tomamos essa palavra e declaramos essa palavra é poderosa e ela cumpre exatamente o propósito para a qual ela foi escrita. O Senhor tem liberado palavra para nós. E às vezes nós não temos pego essa palavra com seriedade. Nós não temos crido de todo o nosso coração que essa palavra é poderosa para fazer. Se você crer, você verá. Se você crer, você vai desfrutar daquilo que o Senhor quer fazer na sua vida, que Ele quer fazer na sua família. Aqui nós vemos que naquela pesca, Pedro voltou porque uma palavra do Senhor foi liberada. Você tem crido nessa palavra do Senhor de todo o seu coração? Você tem lançado essa palavra quando você está enfermo? Você tem lançado a palavra de cura que o Senhor já liberou sobre você? Ou você só tem falado sobre a sua doença? Você tem lançado a palavra do Senhor sobre as suas questões, suas dificuldades financeiras, como Jeová Jireh, o Deus da provisão? Ou você tem falado só das suas dificuldades financeiras? Você tem lançado a sua palavra no seu casamento como o Deus da restauração, como o Deus que faz tudo novo, que Ele pode trazer um vinho novo quando tudo está sem sabor e sem gosto e sem perfume? Ou você tem falado só das dificuldades?
O Senhor nos chama para apropriar da palavra que tem vida, da palavra que tem poder, crer nessa palavra e lançar essa palavra diante das escuridão da nossa vida, na certeza de que a luz brilhará e o milagre que o Senhor tem para as nossas vidas vai acontecer em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Senhor aqui, ele cura nesse mesmo capítulo 5, um paralítico em Cafarnaum. Amados, que palavra tremenda. Esse paralítico, ele estava acamado anos e anos. E os amigos dele ficaram sabendo que Jesus estava ali. Os amigos dele falaram, não, nós vamos te levar lá. E quando os amigos chegaram no lugar que Jesus estava, era impossível entrar. A casa estava lotada, não tinha como entrar com esse leito. Mas os amigos não intimidaram, não pararam diante da dificuldade. Eles subiram escada com esse leito, destelharam ali, desceram aquele amigo até Jesus. E Jesus ali curou aquele homem e perdoou os pecados. E todo aquele povo falou assim, hoje nós vimos coisas extraordinárias acontecendo. Como é importante termos amigos de verdade, amigos que professam de uma mesma fé, porque quando você está enfraquecido, como é bom você ter alguém que está orando por você, está orando com você, está declarando a palavra, te lembrando daquilo que traz vida. Foi isso que aqueles amigos fizeram. E quando nós estamos rodeados de pessoas assim, quando nós somos para o nosso amigo essa pessoa que anima, que lembra das promessas, nós vamos ver o extraordinário de Deus acontecendo, como aquele povo ali também viu. Aleluia, Deus é o mesmo e Ele continua operando maravilhas. Nós, aqui no capítulo 7, né, fala da cura do centurião, que eu já citei, fala da ressurreição do filho de uma viúva. Amados, essa passagem aqui ela é tão poderosa, eu quero estar gastando um tempinho aqui com você sobre essa passagem. Tinha uma viúva naquele lugar, viúva de Naim, e a viúva naquela época era uma mulher que ficava totalmente desamparada. O marido era o sustento, mulheres naquela época não trabalhavam fora, não tinham sustento, mas ela ficou viúva e ficou com filho. A esperança dela era esse filho. E esse filho veio a falecer. E toda aquela cidade ali estava junto com ela, chorando com ela, e eles estavam levando essa criança num caixão para ser enterrado. Nesse momento que elas estavam ali, saindo com aquele caixão para o filho ser enterrado, todo mundo triste, chorando com aquela mulher não tinha para quem voltar, ela não tinha mais esperança para a vida dela. Nesse momento, chega Jesus e uma multidão, com aquela mulher que a palavra de Deus fala que tinha uma multidão com a viúva de Naim indo enterrar o filho. Chegou com Jesus uma multidão. Só que duas multidões totalmente diferentes uma da outra. Porque a multidão que estava com Jesus estava regozijando. Eles estavam caminhando com Jesus e cada lugar que Jesus passava, ele ia operando milagre e aquela multidão ia só aumentando, as pessoas iam vendo milagre. A hora que Jesus acabava, que ele partia dali, mais pessoas juntavam a ele. E eles conversavam entre eles. Vocês viram o que Jesus fez? Vocês viram como que ele fez com o servo lá do centurião? Ele só enviou a palavra e ele foi curado. Vocês viram o que ele fez lá com aquele doente que desceu? E eles foram falando tudo que Jesus estava fazendo. Era alegria, era riso, era o compartilhar. E essa multidão toda alegre cruza com uma multidão que estava em choro, em pranto, levando aquele filho para ser enterrado. Nesse momento, Jesus ele poderia, com aquela multidão, ter aberto espaço, né,
Falou, opa, vão respeitar, tem um pessoal aqui triste, deixa eles passarem. Mas, amado, Jesus, ele não só age com gentilidade, só dando lugar para o outro passar. Mas Jesus, ele age sobretudo com amor e compaixão. Jesus, ele não fica indiferente diante do seu choro. Ele não fica indiferente, ele só não espera você passar. Ele não fica só olhando de longe as suas lágrimas, a sua tristeza, a sua angústia. Quando Jesus vê o seu coração, a tristeza do seu coração, a sua angústia, amados, na hora ele interfere com socorro. Na hora ele vem e age com compaixão. Ele na hora vem e toca para que a sua história seja mudada, para que as suas lágrimas sejam enxutas, para que o seu coração transforme, em lugar de tristeza, seja inundado por uma unção de amor. Foi isso que o Senhor fez naquele momento. Aquela mulher estava saindo com aquela multidão triste, carregando a única coisa que ela tinha ali, morta no caixão. E Jesus, eu quero ler com vocês essa parte. Ao vê-la, ao ver aquela viúva, o Senhor se compadeceu dela. Jesus parou toda a multidão que estava chorando, a multidão que estava em festa. Jesus parou e ele olhou para a mulher e falou assim: não chore, não chore. Amados, eu não sei o que passa com você hoje. Eu não sei qual é a tristeza que tem tomado conta do seu coração, as lágrimas que você tem derramado no seu travesseiro, a tristeza, a angústia, porque você olha e às vezes você sente até um desespero por não ver solução. O marido não muda, os filhos fora da presença do Senhor, a droga entrou na sua casa, a indiferença, a frieza, o desrespeito. Mas o Senhor hoje, assim como ele olhou para aquela mulher, ele olha para você e te diz: não chore, não chore, eu estou aqui, eu sou o seu socorro, eu sou o seu amparo, eu tenho alívio para a sua vida. E Jesus falou para aquela mulher: não chore. A tristeza daquela mulher estava porque naquele caixão estava o filho dela. E naquele momento, o Senhor toca no caixão. E aqueles que estavam carregando o caixão na hora pararam. E o Senhor ordenou: jovem, levante-se. Oh, glória a Deus. Oxa, naralabaias. Amados, deixa o Senhor falar com o seu coração. O Senhor falou para aquele que estava morto: jovem, levanta. Para nós, a morte é o último estágio. É o último, assim, acabou toda a minha esperança. A morte chegou. Não tenho o que fazer. Mas até para a morte, o Senhor tem a solução. O toque do Senhor muda toda a história. O Senhor quer trazer esperança para o seu coração hoje. Há esperança porque o seu Redentor vive. Há esperança da mesma forma que ele agiu ali em favor daquela mulher, com compaixão, com misericórdia. Ele não conformou de ver aquela mulher triste, carregando ali um filho morto. Mas Jesus interviu. E Jesus falou: jovem, levante-se. O que estava morto sentou-se e passou a falar. Glória a Deus. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus. E eles diziam: o grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. E essa notícia se espalhou. Meus queridos, eu quero te dizer que aquilo que você já perdeu a esperança,
naquilo que você foi roubado, na sua alegria. Muitas vezes nós somos roubados até de mesas que você participava. Você é roubado em honra, em prestígio. Às vezes você é roubado na sua autoestima. Quantas coisas somos roubados. Mas o nosso Deus, o Deus que traz ressurreição, Ele está aqui. O Deus que faz a restituição de tudo que fomos roubados, Ele está aqui. Não importa onde você esteja agora, se você está num carro, se você está na sua casa, está no seu trabalho, na rua, o Senhor te diz hoje: eu sou o Deus da restituição. Não chore, não chore. No lugar da sua vergonha, eu tenho para você dupla honra. Os planos que eu tenho para você são planos de paz e não de mal. Eu tenho futuro e tenho esperança. Eu vou mudar a sua história. Não chore. Enxugue as lágrimas, porque o Senhor está fazendo algo novo. O Senhor diz lá em Isaías: levanta e resplandece, porque a glória do Senhor é chegada sobre a sua vida. Eis que faço tudo novo. Amados, assim como o Senhor visitou aquela viúva que não tinha mais esperança, Ele está visitando as nossas vidas hoje e dizendo para nós: há esperança para você. Eu sou o seu Deus e eu tenho restituição para a sua vida, em nome de Jesus. Aqui nesse mesmo capítulo, nós vemos que Jesus estava numa casa e chegou para ele lá, chegou nesse lugar que ele estava, uma pecadora, uma mulher amada que não tinha lugar na sociedade, não tinha lugar, porque ela era pecadora, ela estava vivendo em erro. Quantas vezes, o humano, nós homens, julgamos, excluímos, porque nós achamos que aquela pessoa não tem jeito. Quantas vezes nós queremos descartar as pessoas, porque um dia elas erraram. E aqui não foi diferente. As pessoas que estavam ali perto de Jesus, eles consideravam aquela mulher indigna de entrar naquele lugar. E aquela mulher, ela não quis dar ouvido para o que as pessoas pensavam ou falavam a respeito dela. Ela simplesmente se derramou ali aos pés de Jesus. E ali ela começou a chorar aos pés de Jesus. E ela enxugava as lágrimas nos pés de Jesus com seus cabelos. E aí, amados, aqueles que se julgam certinhos, porque aqueles que se julgam certinhos são os que estão com o dedo pronto para apontar e falar do erro do outro. Mas nós temos que entender que todos nós pecamos, todos nós temos falhas. Quem somos nós para descartar alguém porque alguém um dia errou? Quem somos nós para fazer isso? Todos nós erramos todos os dias. E aqui, aqueles que consideravam certinhos, disseram assim, o fariseu, ele disse: se Jesus fosse profeta, ele saberia quem é esse tipo de mulher que está tocando nele. Ela é pecadora e ele não aceitaria. Mas Jesus, como ele conhece também os pensamentos, na hora ele disse assim: Simão, eu tenho uma coisa para te dizer. E ele continuou falando com Simão e falou: olha, se uma pessoa tiver uma dívida muito grande e outro tiver uma dívida pequena e eles forem perdoados, quem vai ser aquele que vai demonstrar mais gratidão? E Simão falou assim: aquele que foi muito perdoado. Ele falou assim: então, eu cheguei aqui na sua casa, você
não me ofereceu água nem para lavar os pés. Porém, essa mulher, com as suas lágrimas, ela lavou os meus pés e enxugou com os seus cabelos. Você não me deu um beijo na face, ela, porém, beijou os meus pés. E com perfume, o que ela tinha de mais valioso, a riqueza que ela tinha, ela levou e depositou aos pés de Jesus. E Jesus olhou para aquela mulher, ela não pediu nada, mas Jesus falou assim: filha, seus pecados estão perdoados. A sua fé salvou, vá em paz. Amados, esse é o nosso Deus, pronto para perdoar, pronto para nos dar uma segunda oportunidade, pronto para receber a nossa adoração, nosso louvor. Nós vemos aqui em Lucas que ele vem mostrar como Deus, como através de Jesus Cristo, ele era aquele que punha para dentro, é aquele que incluía e não excluía, é aquele que aceitava, é aquele que não abandonava, é aquele que parava tudo para abençoar quem não tinha nada para dar em troca. Quantas vezes nós queremos estar na mesa com quem tem o que oferecer? Quantas vezes nós queremos agradar as pessoas? Aquela mulher, ela não queria saber quem era fariseu, se aquele homem era certo ou não, se aquele homem tinha erro ou não. Ela queria fazer para o Senhor tudo que ela podia fazer naquele momento. Amados, que seja esse o nosso coração, nos rendermos totalmente aos pés daquele que tudo fez por nós, aos pés daquele que está pronto para nos perdoar, para nos redimir, para nos salvar, para nos lavar, para nos tornarmos totalmente limpos. Para o Senhor não tem pecadinho e pecadão, aquele que Ele pode perdoar, aquele que não, aquele que merece perdão, aquele que não. Não, amados, o Senhor morreu numa cruz, Ele verteu ali o sangue no Calvário. Foi para redimir a todos, Ele veio para todos, Ele está pronto para nos perdoar, para nos fazer totalmente novos na sua presença. Ele fala que Ele é aquele que perdoa e dos nossos pecados Ele não se lembra mais, Ele lança nas profundezas do mar. Você está livre. Para de carregar esse peso, para de carregar de cabeça baixa pelo que as pessoas dizem ou pensam de você. Levante a cabeça, ofereça para o Senhor tudo que Ele já te deu. Dê de volta para o Senhor. Quais são os dons, quais são os talentos que o Senhor tem te entregue? A palavra de Deus nos conta aqui em Lucas que um senhor saiu e ele dividiu os dons, ele dividiu as minas com seus servos. E quando ele voltou, ele queria encontrar o que eles tinham feito com aquelas minas que ele confiou. E o que ele deu mais, falou: Senhor, eu apliquei, está aqui. Ele multiplicou tudo aquilo que o Senhor tinha colocado nas mãos dele. O segundo também. E o terceiro falou assim: olha, Senhor, eu tive medo. Porque o Senhor... Deixa eu só achar qual é o capítulo aqui. O Senhor é aquele servo severo, e o Senhor quer colher até onde o Senhor não plantou. E o Senhor falou assim: olha, de acordo com o que você falou, assim será com você. E do que ele tinha, daquele pouquinho que o Senhor confiou e ele não multiplicou, foi tirado e deu para aquele que tinha mais. E o Senhor diz que Amados, eu dei uma perdida, mas ele fala assim, que aquele que multiplica, mais ainda ele vai acrescentar. O Senhor acrescenta sobre aqueles que multiplica os dons, os talentos que ele tem confiado nas suas mãos. Nós vemos aqui que o que aquela mulher tinha era um vaso de alabastro.
um vaso que era lacrado com perfume caríssimo. O que ela tinha, ela derramou nos pés do Senhor. O Senhor tem confiado dons a cada um de nós. E como aquele Senhor saiu e distribuiu os dons, o Senhor também ele distribui os dons para nós. Pois o Senhor, ele está olhando e ele nos pergunta hoje: o que você tem feito com os dons que eu tenho depositado em suas mãos? Com os talentos que eu tenho entregado nas suas mãos? Muitas vezes nós falamos assim: ah não, mas o que eu tenho é tão pouco. O que eu tenho é tão pouco assim para me fazer algo para o Senhor. Ou então, eu sei tão pouco ainda da palavra, não dá ainda para me pregar. Aqui também no livro de Lucas, conta a história do semeador. E fala que a semente é a palavra do Senhor. O terreno, a terra, é aqueles que recebem. Mas nós somos os instrumentos de Deus para distribuir as sementes. O que vai acontecer na semente, isso aí cabe a Deus. A semente, ela é pura, ela é verdadeira, ela é santa. É a que vem do trono do Pai. A terra que vai receber, alguns, como a parábola fala, vão sufocar, outros vão frutificar, mas isso não cabe a nós. Cabe a nós fazer o quê? Lançar a semente. E às vezes nós falamos assim: nossa, mas Senhor, esse dom que o Senhor me deu é tão pouquinho, o que eu sei é tão pouco, né, para me fazer. Eu preciso aprender mais. Ou eu preciso quando minha família toda estiver salva. Quando meu filho for liberto da droga. Quando meu casamento estiver zeradinho, certinho. Aí eu vou fazer. Amados, o Senhor te pede para fazer hoje com o que você tem. A semente, Ele coloca nas suas mãos. Não importa o quanto você sabe, o quanto você conhece. Importa que a semente é verdadeira. O Espírito Santo que rega. Quem vai fazer ela brotar ou não, não é quem está semeando, mas é o próprio Espírito que derrama a chuva. Então, com aquilo que o Senhor tem te dado, não retenha, lança, seja usada pelo Senhor. Obrigada, Selma querida, muito obrigada, eu recebo em nome de Jesus. Amados, e aqui no capítulo 17, ainda quero compartilhar aqui com você, nosso tempo está esgotando. Aqui fala da cura de 10 leprosos. Jesus, ele estava a caminho, aquele caminho que ele foi passar, Samaria, não era o caminho melhor para ele ir, mas ele fez questão de passar por aquele lugar. E havia uma aldeia de leprosos, eles tinham que ficar distantes, eles estavam exclusos da sociedade, eles não poderiam ter contato com ninguém. Mas quando eles viram que Jesus ia passar, eles gritaram de alto. Eles gritaram bem alto para que Jesus pudesse ouvir. E aqui fala que eles gritaram de longe: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: vão e se apresente aos sacerdotes. Amados, olha aqui essa palavra que o Senhor quer trazer para nós. Jesus, quando eles pediram para Jesus o quê? A cura. Aqui não fala que na hora Jesus tocou ou Jesus enviou uma palavra e os curou. Jesus deu uma outra ordem. Quando nós vamos lendo a palavra, todos os evangelhos, se você quer conhecer Jesus, você tem que ler os evangelhos. Aqui é a vida de Jesus aqui na terra. E aí você vai apropriando e falando: opa, é possível, vai acontecer, porque aconteceu e Jesus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Amém? Aqui, Jesus, nós vamos ver que a cada situação que as pessoas chegavam para ele, não existia uma receita. Bom, Jesus, se limpou a mão, a cura vai acontecer. Muitas vezes nós queremos colocar uma receita nas igrejas. Porque uma vez você fez assim, deu certo, aí você tem que fazer desse jeito para dar certo. Mas nós temos que entender que é multiforme a sabedoria de Deus. O Espírito Santo de Deus que habita em nós, que move em nós,
ele vai nos orientando o que fazer e como fazer em cada situação. Jesus aqui, ele era cheio do Espírito Santo de Deus. Ele era movido por esse Espírito. E em cada situação, às vezes ele impunha a mão, às vezes ele fazia saliva na terra e fazia um lodinho e curava o cego. Às vezes ele só enviava uma palavra. Cada hora ele curava de uma maneira. Mas o importante é que Jesus, ele cura, ele faz, ele opera milagres. A maneira cabe a ele. Quando esses leprosos gritaram, tenha compaixão de nós, Jesus só liberou uma palavra: vão e apresente-se aos sacerdotes. Olha isso. As pessoas não podiam, eles estavam afastados, eles não podiam aproximar de ninguém, porque senão eles seriam mortos. Muito mais para os sacerdotes. Se chegasse lá pessoas leprosas, lá perto do sacerdote, o que ia acontecer? Eles seriam mortos. E eles olharam para eles continuavam leprosos. Mas eles obedeceram o comando de Jesus, que Jesus falou: vão e apresente-se aos sacerdotes. Eles simplesmente obedeceram e foram. Eu acho maravilhoso, amados, essa palavra. Deixa essa palavra cair no seu coração. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Muitas vezes nós queremos ver o milagre de Deus acontecer para a gente crer. Muitas vezes nós queremos ver o milagre de Deus acontecer para a gente obedecer. Muitas vezes queremos ver o milagre de Deus acontecer para o nosso id acontecer, para nós sairmos e cumprirmos o nosso chamado. Mas o Senhor chama você do jeito que você está. É na sua obediência e fé. O Senhor enviou uma palavra. Você toma essa palavra em obediência e fé e no seu movimento, de acordo com o Espírito Santo, é que você vai ver o milagre acontecer. Amém? Vocês estão entendendo isso? Não espere acontecer para fazer. Se o Senhor tem te pedido para fazer, faça. Ame o seu marido hoje, do jeito que ele está. Sirva seu marido hoje, na situação que ele está. Honre, respeite. Sirva seus filhos hoje, na situação que eles estão. Ame-os. Prepara mesa para eles. Prepara roupa para eles. Ame, os abrace com seu amor, da maneira que eles estão. Sirva o Senhor na circunstância que você está vivendo. Muitas vezes é no meio da dor que o Senhor quer ouvir de nós a voz do verdadeiro adorador. E enquanto nós estamos fazendo, presta atenção nisso, o milagre acontece. Você pode dizer amém? Você crê nisso, amados? Não espere ver para crer. Não espere que aconteça para fazer. Comece a fazer. Quando aqueles israelitas chegaram diante do mar, eles começaram a clamar e o Senhor falou para Moisés: por que vocês estão clamando? A minha palavra já foi liberada para vocês. Marchem, marchem. E quando eles marcharam, sem parar, o mar estava diante deles, a dificuldade estava ali. Moisés tocou no mar e o mar abriu. A palavra do Senhor para você hoje é: marche, vá, não espere, tudo está certinho, não espere acontecer para você crer. Faça, enquanto você está servindo ao Senhor, enquanto você está adorando ao Senhor. E nós servimos ao Senhor, é servindo nossa família, é servindo aquele que precisa, é acolhendo o pecador, é colocando na nossa mesa aqueles que não têm nada para nos oferecer. Faça, enquanto você faz, a bênção do Senhor vem sobre a sua vida, o milagre do Senhor acontece sobre você. Amém? Não dá para nós compartilharmos mais, tem tanta palavra, essa palavra é riquíssima. E nós vamos ver que Lucas encerra esse capítulo falando que nós precisamos estarmos preparados para a vinda de Jesus Cristo. A vinda está à porta.
que possamos estar preparados para a vinda, para a vida do nosso Salvador. Amém? Vamos orar? Pai querido, nós queremos te agradecer por esse momento aqui na tua presença, nessa mesa, nesse banquete que o Senhor preparou para nós. Obrigada, Pai, porque na tua presença há delícias perpétuas. Obrigada porque na tua presença o milagre acontece. Na tua presença somos transformados. Oh Deus, nós vimos lá Zaqueu. Pai querido, quando ele esteve na tua presença, Pai, sentou com o Senhor, a vida dele foi totalmente transformada. Pai querido, nós queremos ser totalmente transformados. Sonda o nosso coração. Vê se em nós algum caminho mau, ó Pai, e guia-nos pelo teu caminho eterno. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar que a tua bênção está sobre cada um que está aqui. Oh Deus, vem com teu socorro sobre as tuas filhas, sobre os teus filhos, sobre cada casa aqui representada. Eu quero declarar um novo tempo, Pai, onde a glória do Senhor será manifesta. Eu declaro que é tempo de milagre, é tempo de viver o novo que o Senhor já liberou nos céus para os teus filhos. Em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Um beijo no coração de vocês, muito feliz de iniciar meu dia de aniversário aqui com vocês. Meus filhos queriam que eu cancelasse essa live para tomar café com eles. Eu falei, não, nós vamos encontrar mais tarde. Eu quero estar na mesa com meu pai e com as minhas irmãs. Obrigada por esse tempo. Isso para mim é festa. Estarmos na presença do Senhor, falando da palavra do Senhor. Isso aqui enche nosso coração de alegria. Deus abençoe. Até quinta-feira que vem, em nome de Jesus. Obrigada, queridas. Obrigada, Flavinha. Beijo para todos vocês. Obrigada.